A depressão é a perda de uma ilusão. Hoje eu quero te explicar de forma simples a ideia central de Nasio em seu livro chamado A Depressão é a Perda de uma Ilusão, que eu concordo com muitas coisas. Essa frase ela pode parecer um pouco estranha no começo, mas quando você entende, ela faz então todo sentido. Nasio diz que a depressão não aparece simplesmente porque perdemos alguém ou porque algo ruim aconteceu ou perdemos algo. A depressão, então, ela surge quando uma ilusão cai. E você vai entender um pouco melhor esse conceito. Fique aí. Quando aquela crença profunda, aquela imagem que eu fazia de mim mesmo, ou de outro, ou mesmo da vida, simplesmente desmorona. E aí a coisa acontece. Não é a perda de um objeto em si, é a perda de uma fantasia interna que nós sustentávamos como a nossa identidade muitas vezes. Por isso, Nas afirma: a depressão é a dor pela queda de uma ilusão. E você vai entender um pouco melhor. E que ilusões na verdade são essas? A ilusão de ser indispensável, por exemplo. A ilusão de ser amado incondicionalmente. A ilusão de controlar tudo e todos. A ilusão de que o futuro seria exatamente como você imaginava que ele seria e de repente percebe que não é. Quando uma dessas ilusões cai, o eu desaba junto com ela. Nasio diferencia tristeza de depressão. Isso é muito importante. A tristeza ela aparece quando eu percebo, quando eu perco algo do mundo externo, por exemplo. A depressão, quando eu perco algo dentro de mim. A tristeza dói, mas a depressão, ela esvazia o eu. É como se o eu perdesse uma parte de si mesmo, como se houvesse um buraco interno que drena toda a energia do eu, do desejo, da força, da clareza. E por que isso acontece? Porque para Anásio, nós não vivemos sem ilusões. A ilusão e as ilusões elas não são enganos, são apoios psíquicos, são fantasias que organizam a vida, são parte estruturante do eu. Todo mundo vive a partir de ilusões. E isso não é um problema. O problema aparece quando uma ilusão fundamental se quebra. Aí a coisa acontece. Então, depressão não é causada pela perda de uma pessoa amada simplesmente. É causada pela perda da ilusão que eu tinha sobre essa pessoa, sobre o amor e sobre mim mesmo. Não é necessariamente a perda do emprego que me destrói. É a perda da ilusão de ser importante, de ser competente, de ser necessário, insubstituível. E é por isso que a depressão ela dói tanto, porque ela atinge o coração do eu, da estrutura. Ele mexe na estrutura interna do ser humano. Quando eu pensava, que eu pensava ser para viver. E como é que a depressão então se cura para Anásio? Veja só, o paciente precisa descobrir qual ilusão foi perdida, que fantasia ruiu, que crença profunda se quebrou. Segundo aspecto importante para a cura da depressão, ele precisa elaborar essa perda, chorar essa ilusão, reconhecer que ele fazia parte dela, que essa ilusão era parte constituinte dele. E terceiro, ele precisa construir uma nova ilusão, mais realista, mais madura, mais vital. Voltando a dizer, ilusões não são mentiras, nem fantasias. Porque não existe vida sem alguma ilusão, mas existe vida com ilusões melhores. E é por isso que Nasio afirma que a depressão, quando atravessada, pode ser também um renascimento. E isso é muito importante. Quando a ilusão antiga cai, um espaço se abre. E é nesse espaço que um novo eu pode nascer. Eu te aconselho sempre a procurar um bom psicanalista para te ajudar a se entender, se conhecer, entender seus sentimentos, suas emoções, seus comportamentos. Se você ainda não tem nenhum, eu faço atendimentos online e estaria disponível para uma consulta online. Então, me procure nos comentários.